Fala pessoal, meu nome é Fernando, eu sou estrategista digital e eu ajudo empresários a achar oportunidade, mesmo que estejam confuso e sem direção. E hoje eu vou falar uma das coisas que é meio uma rotina. Toda vez que eu começo a primeira entrevista que eu tenho com a maioria, é a maioria das pessoas, que elas falam assim, cara, eu tô tentando fazer várias coisas, mas não tô conseguindo. Parece que tudo que eu faço, nada dá certo. Então, eu tentando trazer isso de uma forma um pouco mais didática, eu vou falar sobre o profissional que é um profissional multitarefas, vou falar sobre você reconhecer a sua zona de burrice, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a maldição do conhecimento. Essas três coisas fazem com que, na maioria das vezes, esses empresários, eles começam a ter um pouco mais de confusão. E essa confusão faz com que eles andem em círculo, ou pior, fazem que eles nem comecem a caminhar. E também eu vou falar um pouco sobre até quando você quer fazer isso que você faz e quanto que você ainda aguenta fazendo com toda essa carga que você faz. A gente vai falar um pouquinho sobre se você realmente sabe o que você gosta de fazer, e a gente vai filosofar um pouquinho sobre se focar nisso que você realmente gosta de fazer. Então, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre aqueles tópicos que eu falei anteriormente, eu vou contar algumas histórias, eu vou contar uma história minha mesmo, para que a gente dê um pouquinho mais de contexto nisso, né? Eu, há um tempo atrás, quando eu não empreendi ainda, até empreendia, enfim, aí você vai saber qual é essa história que eu vou contar, que eu lembro que eu trabalhava no hospital, né? Eu sou fisioterapeuta, né? Não atuo mais, mas eu trabalhava na época no hospital. E eu estacionava meu carro junto com uma outra fisioterapeuta e a gente ia pelo mesmo caminho junto, né? E eu já estava nesse hospital, já fazia já esses 5, 4 anos e eu já estava lá. E eu lembro que a gente estava saindo de lá, a gente sempre ia junto, subia até para ir para o estacionamento. E aí eu estava contando para ela uma ideia, na verdade, um empreendimento que eu estava começando estava começando, né? Que era uma academia. E aí ela falou assim para mim, Fê, eu te conheço faz uns 4 anos que eu já te conheço. Eu já vi você tentando empreender fazendo várias coisas. E aí quando ela falou isso, eu fiquei mal feliz, né? Falei, porque eu sou criativa, porque eu sou empreendedor e tal, não sei o quê. E naquele momento eu achei que aquilo era algo bom. Só que hoje eu entendo que não é. Porque, por exemplo, se eu tenho vários focos, se eu estou direcionando a minha mira para vários locais, como eu vou conseguir atingir com perfeição um local só? Então, é errado pensar que se eu tiver várias linhas, vários alvos para eu atingir, vai ser mais fácil para mim. Que, na verdade, você vai tentar ficar olhando para todos os lados e você não vai ter tempo de focar em nenhum desses lados. E aí eu trago isso para uma realidade atual. Uma das pessoas que eu acompanho e ajudo essa parte de fazer o desenvolvimento da parte de estratégica dela, é uma pessoa que ensina outros líderes, né? E nessa entrevista inicial que eu faço com todos, ela me contou que um dos maiores problemas do líder, e que eles nem sabem disso, é que quando pergunta para ele como é que é o dia a dia dentro da empresa, e eles costumam falar que é muito corrido, que eles não têm tempo nem de ir no banheiro, às vezes eles não conseguem nem parar para tomar um café ou para almoçar muitas vezes. E isso traz uma certa satisfação, porque falar que o dia foi corrido parece que o dia foi produtivo. Só que o dia ser corrido é a mesma coisa que eu falei sobre ter vários alvos. É você querer fazer várias coisas e no final do dia você fez um monte de coisa, mas na verdade você não finalizou nada. Então, qual que era o resultado disso para esses líderes que faziam isso e ficavam o dia inteiro correndo de um lado para o outro? No final do mês, eles não conseguem entregar as metas. Quando eles não conseguem entregar as metas, eles precisam dar esse feedback para a gerência deles, para os coordenadores deles. E aí eles começam a perder confiança com eles mesmos, porque nunca eles conseguem entregar meta, ou dificilmente eles conseguem entregar metas. Quando eles vão falar com a equipe deles, eles já não têm tanta essa confiança, porque nem eles estão conseguindo fazer, porque os funcionários deles não conseguem, isso vira uma bola. Então, entender isso sobre direcionar, isso é extremamente importante, porque você atirar para várias direções vai fazer com que você fique olhando para vários lados, e isso é o começo de uma confusão, entende? Pensa assim, ó, você, você tem um filho ou seu sobrinho, enfim, você está lá numa festa, e nessa festa você vê várias crianças correndo, brincando. Quando você tenta procurar seu sobrinho, você olha para todos os anos, as crianças estão com as roupas muito parecidas e você não sabe qual que é o seu sobrinho. E você olha para um lado e para o outro lado para o outro. Isso te dá confusão. Se você fosse
se você tivesse uma forma de identificar como seu sobrinho está e você fosse direto nele, você ia conseguir esse objetivo mais rápido. Então, isso acontece mais ou menos com alguns empresários, que a gente vai entrar isso mais para frente. Então, agora, então assim, pensa assim, essa pessoa que quer fazer tudo, provavelmente, desse tudo que ela quer fazer, a grande maioria ela não sabe muito bem fazer. Tem coisas que, além de ela não saber muito bem fazer, ela se irrita fazendo aquilo, então dá mais dor de cabeça. Então, um negócio que uma pessoa que gosta de fazer poderia demorar, sei lá, 10, 30 minutos, para essa pessoa que não gosta de fazer mais e está fazendo, demora o dia inteiro, ou meio dia, metade de um dia. Então, isso causa mais demora. Isso a longo prazo faz com que ela não chegue onde ela queria chegar. Porque os objetivos ela não consegue alcançar, porque ela perdeu muito tempo em uma coisa que ela nem gosta de fazer e nem tem tanta habilidade em fazer assim. Então, quando você conseguir identificar as suas zonas, aí como eu coloquei, a sua zona de burrice, né? Você precisa identificar onde está essa zona, até onde você pode ir. Porque, por exemplo, você está fazendo uma coisa, se eu passar disso, eu vou entrar em algo que eu não sei fazer. Será que vale a pena eu querer fazer isso daqui? Porque se eu fizer, pode ser que eu possa até conseguir realizar isso. Mas quanto tempo isso vai demorar? E como o tempo é algo muito importante, será que se esse tempo que você empregou fazendo uma coisa que você nem tem muito conhecimento de fazer e nem gosta de fazer tanto assim, se você pegasse esse seu tempo e fizesse alguma coisa que você é mais produtivo, que você tem mais prazer, que realmente você gosta de fazer, será que esse tempo não seria multiplicado? Será que se você não procurasse uma pessoa que que tem mais domínio sobre aquilo, será que isso não seria mais importante ou mais inteligente de você fazer? Então, é você entender onde que está essa sua zona de burrice. Porque, beleza, eu sei o que eu gosto, né? E eu entendo que daqui para frente não tenho por que eu fazer, porque eu não tenho esse domínio, ou se eu consigo fazer, eu não tenho o prazer em fazer e eu talvez demore muito mais tempo. E para a gente ser mais produtivo, é melhor a gente saber distribuir algumas tarefas, né? E como você pode estar pensando, ah, mas eu não tenho pessoas para fazer isso agora. Então, a gente vai partir para um outro ponto, que é o ponto assim, ó, a maldição do conhecimento. Porque entre todas essas coisas de não conseguir, tentar fazer algumas coisas e não conseguir fazer essas coisas, tem um outro ponto que é essa maldição do conhecimento. O que que é a maldição do conhecimento? O conhecimento é algo muito bom, só que ele pode trabalhar contra você. Então, o que que eu vi também nessas conversas? Existem pessoas que são extremamente qualificadas, pessoas que fizeram diversos cursos, sabem muita coisa de muita coisa mesmo. Só que o que acontece? Quanto mais conhecimento ela tem, mais conhecimento ela também tem de coisas que ela não sabe fazer, ou de coisas que ela precisaria saber fazer. Então, ela fica se nutrindo de vários cursos. Então, ao invés dela colocar em ação algumas coisas, ela acha que tem que fazer o curso X para ela ter mais conhecimento. Só que conhecimento por conhecimento não vai te dar sabedoria, não vai te dar experiência para você conseguir tocar alguma coisa. Então, você está esperando o momento perfeito para conseguir começar a agir. E essa é a maldição do conhecimento. Você começa a adquirir muito conhecimento e esse conhecimento começa a te dar esse conhecimento e você começa a ver que você não sabe tanto quanto você gostaria. E aí você começa a ter algumas lacunas, alguns gaps isso aqui eu não sei fazer, é melhor eu fazer um outro curso para aprender isso. Aí sua visão fica tão ampla que você acaba não fazendo nada. Por quê? A amplitude de uma coisa, o quanto é a mesma coisa de você atirar em vários alvos, quando você fica a sua visão fica muito ampla, você não foca em uma coisa só. Eu não estou falando que você não deve entender o que está acontecendo em volta, mas você deve saber o que realmente você quer fazer. E aí, e tudo isso causa essa confusão. Então, essa multitarefa, você querer fazer várias coisas, você acaba fazendo várias coisas e não entregando quase nada, ou entregando muito pouco. Então, você fica muito cansado, mas não tem tanto resultado assim. Essa zona de burrice também, que eu comentei, é você entender que eu tenho prazer e eu tenho eficiência nisso aqui. É isso aqui que eu gosto de fazer, é isso aqui que eu sinto o coração cantar fazendo. O porquê que eu deveria parar de fazer isso e buscar fazer algo que eu não tenho tanto conhecimento, ou eu até consigo fazer, só que eu não tenho prazer, e isso demora uma vida, você se estressa, você se irrita, e demora muito tempo, e você parece que nunca vai sair do lugar. Então, assim, tentar identificar essas suas zonas, porque talvez hoje você precise fazer isso,
mas você já identificou que o quanto antes, quando você conseguir, você se focar na onde você tem mais potencial de crescimento e aquele lugar onde você não tem tanto potencial e nem tem tanta vontade, você começar a encontrar pessoas ou formas de você começar a tirar isso da seu campo de visão, colocar para outra pessoa fazer, ou talvez eliminar isso da sua rotina. E a maldição do conhecimento. Cuidado com correr atrás de mais curso, conhecer mais, porque isso pode te dar um pouco de medo de você começar a fazer. E você só ganha experiência e prática quando você põe em ação. Então, eu vi que quanto mais conhecimento eu quero ir atrás. Então, se você juntar essas três coisas que eu falei, isso vai te dar um início de confusão. Você vai começar a não saber direito o que fazer, ou você está fazendo muito, mas não está fazendo nada, e você não está vendo resultado, aí você quer procurar uma outra coisa para fazer, mas você sai da sua você entra para sua zona de burrice, então assim, você começa a ter esse negócio de, tipo, não tem direção, tem muita confusão, porque se não tem direção, você está olhando para todos os lados. Como a gente pode fazer para solucionar isso, né? Para a gente solucionar esse problema. O que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Você precisa identificar o que realmente você gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de escutar histórias e transformar essas histórias em pontos estratégicos para a gente começar a ter uma direção e caminhar para algo específico, com um propósito. O que eu não gosto tanto de fazer? Eu, por exemplo, não gosto tanto de editar vídeo. Só que hoje é uma necessidade para mim. E eu edito, tá tudo bem. Só que eu tento focar todo o meu conhecimento para isso que eu gosto. Então, entenda o que você gosta de fazer e aprimore isso que você gosta de fazer. Tenta realmente imergir nesse negócio que você gosta de fazer e ser extremamente bom nisso que você gosta de fazer. Mas antes você precisa realmente entender que é isso que você gosta de fazer. E aí, quando você fala assim, pô, eu acho que é isso aqui que eu gosto de fazer, se questione o porquê que eu gosto de fazer isso, o porquê que isso me faz bem. Por exemplo, eu gosto de escutar histórias porque isso é um propósito para mim. Porque eu consigo, através dessas histórias, eu consigo entender pontos da vida dessa pessoa que eu consigo ligar esses pontos da vida dessa pessoa com pontos profissionais e a gente conseguir traçar objetivos para essa pessoa. E eu ver que a pessoa saiu da confusão e entrou na direção, isso me dá extremo prazer. Isso acontece comigo desde a época que eu era fisioterapeuta. Quando eu olhava um paciente acamado, traçava um plano de atendimento para ele e a gente evoluía durante o atendimento. A gente via um paciente que era, por exemplo, acamado, saía andando do hospital. Então, isso era muito bom para mim. Só que hoje, com a visão que eu tenho, eu parto sair disso, então eu peguei, ó, presta atenção, eu saí de um ambiente totalmente diferente do ambiente empreendedor, trouxe essa minha habilidade, essa é algo que eu tenho prazer, que é criar estratégias para a gente chegar num lugar e trouxe para cá. Então, se você entende o que você gosta de fazer, você consegue migrar e consegue dançar dentro de outros lugares, mas trazendo toda essa sua força. Então, isso é importante de você entender isso. Então, o que que eu gosto de fazer? Por que que eu gosto de fazer isso? E você se questione sobre isso para você começar a criar mais profundidade nisso que você faz. Outra coisa, para a gente criar uma estratégia e para você talvez ter um pouco mais de propósito, inteligência nisso que você está fazendo, se questione sobre isso que eu faço hoje. Será que eu consigo aguentar por um longo tempo? E quanto que é esse tempo? Quanto tempo que eu quero trabalhar fazendo o que eu estou fazendo agora? O quanto tempo eu aguento trabalhar de uma forma acelerada, acelerando nisso que eu faço, até o momento que eu começo a desacelerar? Porque o que acontece? Se você começar a falar assim, daqui 10 anos, eu ainda acho que eu aguento 10 anos, quer dizer, eu tenho 35 anos, eu acho que eu aguento até uns 45 anos de uma forma violenta. E aí, quando eu chegar lá nos 45 anos, eu começo a desacelerar. Só que durante esses 10 anos, teoricamente, que eu quero fazer tudo isso, eu entendo que eu preciso emergir muito e ser muito, mas muito bom nisso que eu faço. Para quando eu chegar lá com 45 anos, eu não precisar ser veloz. Talvez eu ser um pouco mais amplo em relação a gerenciar pessoas. Talvez eu conseguir passar meu conhecimento para outras pessoas, mas para as outras pessoas terem vontade de pegar esse conhecimento comigo, eu preciso ter muita técnica, eu preciso ter muita experiência. Então, talvez, na minha trajetória, eu preciso coletar isso. E quanto mais experiência eu vou ter,
mais capacidade de ensinar. Então, tá aqui 10 anos, eu preciso ter muito isso. Então, isso é uma estratégia que você faz, com diversos pontos. Mas você está entendendo? O que a gente está fazendo? A gente está tirando a visão ampla e está criando uma visão mais em foco. Por quê? Quando eu tenho um foco para ir, a direção fica um pouco mais simples. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que não vai ter barreiras, não quer dizer que vai ter dificuldade. Sim, vai ter. Só que ao invés daquele momento que você está na multitarefas olhando para todo lado, quando você tem foco, mesmo com a dificuldade, você sabe que você ultrapassar essa dificuldade ainda você continua no caminho. Quando está no multitarefas, você pode atravessar aquela dificuldade e você atravessar aquela dificuldade. Mas o que acontece? Você não vai saber, porque você passou por lá e ainda você está confuso, porque não está indo na direção. Então, entenda, isso é extremamente importante. Quanto tempo você quer realmente trabalhar com isso que você faz e quanto tempo você aguenta isso? Por que que você gosta de fazer isso? Se questione, se pergunte, escreva isso. Porque hoje eu não sei quantos anos você tem, não sei quantos anos você faz o que você faz, mas talvez você não esteja tão feliz assim. Talvez você esteja confuso, talvez você esteja sem direção. E talvez seja por causa dessas três coisas que eu falei. Talvez você seja um multitarefas, talvez você não saiba delegar as coisas para as pessoas, talvez você ache que você faz melhor que todo mundo, mas provavelmente, ou com quase certeza, você está errado. Porque você consegue pelo menos uma ou duas coisas você realmente sabe fazer muito bem do que a maioria das pessoas. Mas as outras coisas, talvez seria bom que você conseguisse delegar isso. E talvez se você entendesse a sua zona de burrice, que não é ruim você ter lacunas, ter locais que você não sabe, não tem perfeição, realmente não entende, você vai querer fazer um curso para aprender aquilo? Para quê? Vai te trazer mais dor de cabeça? Vai te trazer mais confusão? Então, calma, foca no negócio e vai nessa direção. Porque assim, você está caminhando para isso. E se, por exemplo, você está nessa direção e em algum momento você entender que aquilo não é interessante para você, pode ter certeza que dentro dessa coisa que talvez você não ache que é interessante, você vai começar a caminhar para caminhar para o que realmente você gosta, porque você já tem na sua cabeça o entendimento de em quantos anos eu quero fazer isso. Isso vai fazer com que a sua cabeça trabalhe. Quando você se questionar o porquê que eu estou fazendo o que eu faço, isso também vai te dar mais senso de propósito. Isso é uma coisa boa. Para quê? Para você caminhar nessa direção de prazer. Pega isso. Entenda direitinho por que que você faz o que você faz. Veja se realmente se questiona por que que eu faço isso, como que eu faço isso. E aí, quando você realmente entender, aí sim, aí você pega e vai atrás de conhecimento nisso. Aí você pega e vai atrás de saber mais sobre isso. Domine, seja o melhor do mundo nisso. Busque tudo para você ser melhor nisso. Não mude sua visão para outros cantos. Se você precisar de alguma outra coisa, e talvez agora você não conseguir contratar uma pessoa ou qualquer coisa do tipo, entenda um pouco daquilo, mas seja mais raso naquelas outras coisas. Se você fizer o que você gosta de fazer com amor, realmente se dedicando, você vai ver que as coisas vão dar certo. E essas outras coisas que você precisa fazer, elas vão encontrar maneiras de você fazer o que precisa ser feito agora, e quando você começar a caminhar para frente, vão aparecer outras formas de você trazer outras pessoas. Isso pode ter certeza que vai acontecer. Então, hoje a gente falou um pouco mais sobre isso, como você tira um pouco dessa confusão, sendo menos multitarefas, você entendendo sua zona de burrice, você entendendo é, é, a maldição do conhecimento e de ir atrás de milhares de dezenas de cursos para você achar que vai estar pronto em um certo momento. Isso tudo vai te dar muita confusão e pode confiar que isso realmente é uma coisa que é muito ontem eu conversei com uma pessoa assim, é uma rotina muito grande. De quando eu converso, as pessoas estão atrás de alguma coisa, sendo que elas não entenderam nem elas mesmas. Então, tenta entender você, se questione, até quanto tempo eu quero fazer isso? Quando você se questionar até quanto tempo eu quero fazer isso, talvez vai vir alguns momentos, eu não quero fazer isso durante muito tempo. Então, se você não quer fazer isso durante muito tempo, talvez você esteja fazendo algo errado. Talvez você esteja fazendo algo que você não quer, que você não tenha realmente, talvez você esteja fazendo por uma outra coisa. Então, assim, a sua vida é só uma. A sua vida, ela não vai voltar atrás. Então, o quanto antes você arrumar essa trajetória, recalcular essa rota, antes você vai começar a caminhar por algo que realmente você tenha mais prazer e felicidade em fazer. Que isso é o mais importante. O dinheiro vai acontecer, porque a gente vai muito atrás disso. Mas o dinheiro vai acontecer, pode ficar tranquilo. Faz isso, realmente faz isso. Tenta fazer isso, tá? Que você vai ver que o resultado vai vir com o tempo,
certo? Então, até o nosso próximo vídeo.